Olá, meus irmãos queridos da família GAS, meus irmãos que sofrem com tudo o que está acontecendo há 19 meses e 3 dias. Tá? Ontem à noite, às 18 horas e 10 minutos, foi protocolado, tá, o recurso da GAS em relação à falência. Tá? Essa peça de agravo já está aí circulando, tá, entre grupos, tá, até para cada um ter o seu próprio olhar. Tá? Em uma defesa técnica muito bem feita da doutora Tânia, parabenizo a nobre colega, a qual denoto respeito, mesmo nunca tendo falado com ela. Muitos entendem que foi no final do prazo. Bom, eu não entendo assim, mas aí é uma questão que está superada, né, pela propositura deste recurso, que eu entendo que não vai demorar, porque agravo de instrumento geralmente não demora para ser julgado no tribunal aqui no Rio de Janeiro, né, salvo se tiver alguma, vamos dizer assim, falta de documentos, questões de custas, tá? Mas acredito que esteja tudo certinho. Tá? Concordo em gênero, número e grau que esta falência tinha que estar aqui em Cabo Frio, não no Rio de Janeiro. Torço para que ela caia, porque como eu já falo em vários vídeos, né, a Receita Federal vai ficar com todo o dinheiro caso seja consolidada a falência. Né? Eu torço para que essa falência caia por terra, com toda a certeza. Só que aqui eu não vou ficar debatendo juridiquês, né? Cada um aí vai ler, essa peça está circulando, não vou debater o juridiquês aqui, tá? Mas, no meu entender, faltou o elemento principal, que são os fundos, tá? Os fundos para nos pagar, que é o que nos importa, é o que nos interessa, tá? A única coisa que a defesa da GAS falou em relação aos fundos, que encontram-se presos na Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Olha, se for só aquele dinheiro que se tem, então realmente vai ficar complicado, porque pela demonstração, né, num comunicado do administrador judicial, tá, existe uma dívida de mais de 9 bilhões. Lá na justiça, salvo o melhor juízo, tem cerca de 1 bilhão. Não é líquido, isto quer dizer, tem dinheiro de pessoas que não têm relação com a Operação Criptos e que, em tese, no meu entendimento, será devolvido a essas pessoas. Por exemplo, tem veículo de um sogro, tá? De uma pessoa, até de um consultor, ele não era nem sócio, não era nada, né? Que acabou sendo pego e acabaram penhorando o carro do sogro dele. O que o sogro dele tem a ver com isso? Então, provavelmente seja devolvido. Então, assim, digamos que tenha um valor líquido de 700 a 800 milhões, um exemplo, se tem uma dívida de 9 e 10, como é que vai fazer? Então, se for conforme está aqui, salvo o melhor juízo, tá? A única coisa que a GAS tem, se for aquilo lá que está na terceira vara federal criminal, então realmente a gente está numa situação complicadíssima. Aí, independente de se tem falência, se tem recuperação, a gente não vai receber. Com a falência é uma certeza no momento, tá? Por causa da grande investigação da Receita Federal. Se não houvesse isso, talvez seria um caminho, tá? Mas existe essa grande investigação da Receita Federal. Ela existe, tá? Ela existe, tá? Então, o dinheiro que tem lá vai ficar para a Receita. Não vai ter outra conversa, tá? Então, está aqui o recurso, vou ficar monitorando para ver qual é a decisão, né? Então, tudo que se falou de questão de recurso, prazo, tá aqui. Tá aqui. Mais uma vez, parabenizo a doutora Tânia, mas isso eu sei que não é a culpa do advogado, tá? Porque o advogado, né, pelo menos ela nunca falou que viu ou que tinha o dinheiro. Eu, pelo menos, nunca escutei. Tal qual eu nunca falei com ela. Então, ela está dizendo que os clientes dela provavelmente falaram. Se é verdade ou não, são outros 500. Mas aqui ela diz categoricamente que os fundos estão presos lá com a Terceira Vara Federal Criminal. Então,
eu volto aqui depois para a gente ir conversando ainda sobre essa questão do agravo de instrumento da falência.